A dispensação no cativeiro. Nada há de novo debaixo do céu. Eclesiastes 1:9. Início do cativeiro. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel 1:1-9. Israel estava sendo submetido à vontade de Deus, uma vez que Deus mesmo levantou a Nabucodonosor para servo e para rei de reis sobre todas as nações que existiam no que era mundo na época. Porque Deus amou o mundo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Juntamente com ele, Ananias, Misael e Azarias. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E Aspenaz, o chefe dos eunucos do Império Babilônico, ficou a serviço do Senhor, gracioso e misericordioso. Daniel 1:1-9. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor.
E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os que seguem a outros deuses comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Senhor. Os que seguem a outros deuses comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Porque a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Ezequiel 44, 21, Oséias 4, 11. 10 vezes mais. Daniel e seus irmãos foram achados 10 vezes mais doutos, por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Geralmente, se faz dieta de frutas e verduras para emagrecer, mas quando na obediência pelas causas de Deus, essa dieta fortalece, rejuvenesce e engorda. E Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. E a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, toda a matéria de sabedoria e de inteligência. Logo, o império no seu todo fora influenciado pela ciência dos filhos de Deus, diretamente a Nabucodonosor, nos primeiros lugares dos sábios e entendidos do império. Daniel 1, 15 a 21. Nabucodonosor, servo do Senhor, fora beneficiado pela sabedoria do Senhor, acima da sabedoria e conhecimentos de todos os deuses, reis, sábios, videntes e astrólogos da Babilônia. Porque somente Deus conheceria todas as leis e costumes e ideologias e direitos de todo o império, e para isto orientou os seus filhos. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Daniel 2, 1 e 2. Entre ti não se achará. E lembramos que quando o povo de Deus entrou para possuir a nova terra onde mana leite e mel, o Senhor lhes preveniu que não aprendessem a fazer conformes às abominações daquele lugar e disse: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem que consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores.
Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Costumes que os do cativeiro da Babilônia encontrariam e seriam submetidos caso Deus não lhes desqualificasse, assim como fez usando Nabucodonosor desde os sonhos, como está escrito. Êxodo 22, 18.